Vocês estão vindo do AutoCAD, a maioria das pessoas vem do AutoCAD para o Revit. Então vou usar um pouco o CAD como analogia ali, para a gente entender o que está acontecendo. Vou clicar nessa coisinha aqui para fechar as outras janelas que estavam abertas, fica mais leve. Vamos fazer parede. Parede, uma das coisas boas do Revit, que você já merece se mudar para o Revit só por causa disso, os atalhos do Revit em português não mudam em relação ao inglês, tá? Então você não precisa ficar com medo de usar a versão em português ou em inglês. WA, wall, né? Ele te avisa que não está salvando, não fica salvando temporário, mas ele também não deixa você perder o negócio. Então vou chamar assim, projetão. Salvar. RVT, né? O tipo ali. Beleza. Então nós vamos fazer parede, WA parede. E primeira coisa é o seguinte, se a gente não trabalha com linha, a gente passa a trabalhar com parede, isso tem uma espessura. Então você vai poder ter, na verdade não é 3, são 5 possibilidades de por onde desenhar ela. Então eu vou fazer aqui parede externa básica e tal, vou clicar aqui e puxar para o lado, olha lá, tá fazendo ali. Ah não, mas eu quero para o outro lado. Ele vai inverter para o outro lado. Ah não, mas eu quero desenhar, eu tenho o estrutural, eu quero desenhar ele pelo estrutural e deixar o reboco para fora. Aí eu vou usar o que? Em vez de face externa, aqui ó, de acabamento, que é o que eu estou usando, interna ou externa, vou usar a face externa ou interna de núcleo. Isso aqui a gente quase não usa, tá? Mas ó, por dentro do reboco. Se você tá, depende de onde você vai traçar, né? Qual é o caso, mas você tem daí interna e externa, vamos colocar aqui externa e paraná. Beleza, fiz aqui, ou pode ser central também, né? Linha central da parede. Qual é a melhor? Em cada caso você vai usar uma. Né? E eu vou te explicar o porquê. Ó. Depende de como você vai dar voltinha ali, não é? Tipo na parede, 90 graus? Não isso. Não, aí essa é a questão. O Revit, você vai construir a sua casa dentro do Revit. Igual é construído fora. Você não está fazendo linhas que representam uma casa. Sendo assim, você pega essa parede aqui. Essa parede aqui que a gente tem aqui na coisa, que é um gesso, né? O lado daqui é igualzinho o lado de lá? Não, mas vamos pensar assim na construção da parede. É igualzinho, beleza. Agora, as paredes internas geralmente são iguais, são pintadas com a mesma tinta e tal. Você pega a parede externa, é dentro e fora. Dentro e fora. Então assim, além de por onde desenhar ela, você tem que saber qual face é interna e externa, porque lá no quantitativo vai ter a diferença de pintura. Aí depende da parede que você vai usar também. Depende da parede que você vai usar. Isso de projeto por causa disso. Você tem que saber exatamente o que você vai fazer. Por exemplo, aqui a gente tem drywall e tem do outro lado a gente tem uma parede de concreto. Então tem duas paredes aqui. Exatamente. E não tem reboco entre elas, por exemplo. Tipo assim, isso acontece muito no muro. Se você tem, na hora de você orçar uma obra, você tem que encarar assim, de um lado você tem uma casa construída, você não vai rebocar entre muros. Agora a outra você vai. Então é um quantitativo diferente, é um muro inteiro a mais de reboco que você vai gastar. Para isso, não precisa, assim, o ideal é você construir já de uma maneira correta. Mas você pode depois fazer avaliações para ir ajeitando isso, tá? Quando o projeto é menor é mais fácil, mas eu já até criei aqui uma parede que chama conferência, olha só. Então o que é essa conferência? Externo vermelho, azul interno. E aí eu consigo saber como que essa parede aqui está reagindo, tipo, isso aqui é externo, então eu sei que ela tem que estar para o lado de fora da casa, e não para o lado de dentro. Isso aqui está interno, então eu consigo mudar o tipo de parede e conferir se foi feito do jeito certo. Outra forma de conferir é por onde está passando a linha. Tá vendo os botãozinhos ali? Eu posso alterar a minha parede do jeito que eu quiser e eu estou pela face de acabamento externa dela.
Então ele está aqui. Mudei para interno, ó, veio para cá. Outra questão muito importante de por onde você traça ela é o seguinte: qual medida é fixa? Então, por exemplo, isso aqui é um muro. A gente já vai colocar em prática isso, tá? Vocês vão sozinhos fazer ali. Então isso aqui é a parte de fora do muro, tá? O que vai acontecer se eu tenho uma parede maior do que isso? Olha lá, uma parede de 25, ó. Ela vai crescer para dentro. Eu não vou invadir o vizinho. Se eu fiz do lado errado, vamos voltar para uma de 15, e aí eu fiz do lado errado, ó. Fiz por lá. Então isso aqui é a parte interna do terreno. Né? Não, mas eu posso até assim, aqui é a divisa. Só que eu construí minha parede pela linha interna. Sim. Né? Então ela está fixa essa linha aqui. Eu venho aqui e aumento ela. Vai invadir o vizinho. Então é muito importante. São essas nuances, essas coisas que a gente não vê no CAD e a gente tem que ter na hora de fazer o Revit. Essa linha aqui, por exemplo, é também a primeira parede para dentro do recuo. Senão no fim você vai aumentar um pouco. Geralmente acontece isso com parede externa, porque depois de um tempo aí você fala assim, não, vou colocar um revestimento aqui. Aí o revestimento avança recuo. Entendeu? Às vezes é um cimentício, alguma coisa, né? Então tem todas essas nuances aqui. Então como que a gente vai tratar aqui? Isso aí já dá pra. Isso aí já causa uns indeferimentos aí já. Né? Vamos fazer um muro primeiro. Um muro simples ali, ó. WA. Pera aí, vejam eu fazendo antes, depois vocês fazem aí. Aí eu vou digitar aqui muro. Vamos imaginar que todos eles estejam sem vizinho, tá? Então a gente vai usar aqui, ó, 15 muro, textura impermeabilizado do outro lado, tá? Ou reboco externo impermeabilizado. Esse aqui melhor ainda. Mais correto. Pegou ele aqui e vou desenhar. Posso desenhar de várias maneiras, tá? Então eu vou pegar aqui linha de face externa de acabamento. Então ó, já escolhi ela, o tipo, e já escolhi por onde eu vou desenhar. Isso é imprescindível. A altura eu posso deixar mais para frente, tá? Mas eu preciso configurar esses dois para fazer. Mas eu vou desenhar. Essa parede, as duas faces são iguais? Não. Uma é textura, a outra é reboco com impermeabilização. Isso que você falou é muito importante, né? Porque tem todos esses métodos de construção, mas conforme a alvenaria vai alcançando na construção, você vai fazendo. Mas na parte do muro a gente vê muitos problemas. Eu fui falar com um cara que estava executando o serviço lá, e ele falou que ele nunca rebocou a parte do muro. Imagina, você nunca vai rebocar a parte do muro de arrimo, você tem um vizinho do lado. Se um dia dá uma infiltração, sem impermeabilização, como é que você vai fazer? Lascou. Você vai entrar no meio, vai quebrar a casa do outro. E vira uma piscina. Entre as duas casas vira uma piscininha. Que inclusive dá dengue. Você tem que sempre fechar, inclusive com o rufo. E pouca gente faz. É problemático isso aí. Então aqui, daí você vai ter os modos de desenhar isso aqui. Como que eu posso desenhar isso? Posso desenhar por linha. Tá? Então eu vou aqui. Ah, tá pro outro lado. Aí aqui eu posso apertar espaço, ó. Por quê? Porque eu estou travado na face externa dela. Então ela tá por aqui, posso apertar espaço. Ou então eu traço da direita para a esquerda. Aí já vai. Aí eu posso desenhar inteiro. Posso desenhar com também um quadradão, um retangulão direto, ó. Já fechando tudo. E posso pegar também pelas linhas prontas do CAD. Olha lá. Tá? Aí essa linha pronta do CAD, ele vai te perguntar para que lado, ó. Então se eu pego pela linha aqui meio para a esquerda, ele vai fazer para o outro lado. Pego pela direita, ele vai fazer para o lado de lá, tá? Isso aqui é uma tática para você acelerar o processo. Se você quer fazer bem feito, desenhe por linhas. Porque o erro do CAD vai ser transferido para cá, se você fizer daquele jeito. Se eu não me engano, acho que está com 20, né? De muro. Está com a J deitado, não, tá com 15. Tá com 15. Podemos mexer nisso também depois, na configuração da parede. Então aqui, eu vou desenhar, aí vai ter o esquema de desenhar o seguinte, ó.
Vou vir aqui, eu não preciso achar o ponto. Eu posso vir aqui no meio, que o interessante é parar nessa linha. Aqui no meio, ó, segura o Shift. Ele vai retinho. Então com isso você pode desenhar de longe. Ó. Você está aqui, aí você vai pegar lá, pega aqui, ó, e você consegue bem rápido. Ah, não tá legal aqui no fim. Vou pegar aqui, puxar para lá, aí já faz a união. Beleza? Olha lá. Aí você vai dar uma olhada se tudo tá certo, pro lado de fora ou de dentro. Esse aqui ele é meio parecido, tá? Um lado e outro. Eu vou pegar aqui o que não tem o outro lado, que daí fica lajota, pro outro lado, né? As texturas estão horríveis, isso aí é o próximo passo de eu arrumar, tá? Isso aí eu vou até pedir ajuda para vocês, porque um template com textura boa é uma coisa que não existe hoje no mercado. Então tá lá, beleza. Ah, eu errei. Já vou deixar vocês desenhar, tá? Eu errei o lado do meu muro. O que aconteceu? Só mudar. Aconteceu aqui, ó. Então eu vou pegar aqui. Errei esse lado aqui, tá vendo? Tá pra dentro a parte que não é textura. Consigo editar vendo 3D? Sim, você consegue editar sim. No 3D você vai conseguir editar um pouco mais pra frente, assim, depois de pegar um pouco mais de prática. Eu gosto dessa versão aqui, cores consistentes, tá? Então tá pro lado errado. Como que eu inverto essa minha parede? Se eu pegar ela e apertar espaço, ela vai mudar o local. Então o que eu faço? Venho aqui, mudo ela para a linha central da parede, dou um espaço e aí eu volto para a linha externa de acabamento. Aí ele vai voltar a ser certo. Beleza? Então podem fazer lá. E a altura você configura depois mesmo, geralmente? Geralmente eu configuro depois. E nesse caso, faz tudo